Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, bom dia! Hoje é quinta-feira, dia 15 de setembro, e a lição de hoje tem como título Substitutos. E aí, o que será que nós estamos colocando como um substituto para Deus? Vamos orar antes de entrarmos aqui no assunto da lição e pedir que Deus se faça presente aqui conosco? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Estamos aqui, Senhor, para suplicar que o Senhor envie o Teu Espírito Santo sobre nós, para que Ele venha nos instruir através da Tua palavra, para que Ele venha nos ensinar. E nesse momento suplicamos também o perdão dos nossos pecados. Fica conosco, Pai, nos ensina, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos irmãos e queridas irmãs, a lição vem trazendo o seguinte para nós. A submissão à vontade de Deus é enfraquecida quando confiamos em nossa própria força. Também é possível confiar em substitutos de Deus. Algumas pessoas, quando se sentem deprimidas, compram algo que as faça felizes. Outras, quando se sentem inadequadas, buscam a fama. Algumas, quando têm dificuldades com o cônjuge, procuram outra pessoa para lhes dar intimidade e emoção. Pode ser que essas coisas aliviem a pressão, mas não resolvem necessariamente o problema, nem nos ensinam a lidar melhor com a situação da próxima vez que surgir uma crise. Somente a ajuda sobrenatural de Deus pode fazer isso. O problema é que muitas vezes dependemos de substitutos de Deus e não do próprio Deus. Veja 3 substitutos que podemos usar no lugar de Deus. Primeiro, usar a lógica humana ou experiência passada quando precisamos de uma nova revelação divina. Segundo, bloquear os problemas de nossa mente quando precisamos de soluções divinas. Terceiro, fugir da realidade e evitar Deus quando precisamos da comunhão com Ele para obter poder divino. Zacarias nos ajuda a focalizar o que é importante quando somos tentados a usar substitutos. Depois de muitos anos longe, os exilados voltaram de Babilônia e começaram a reconstruir o templo. Mas havia uma oposição incrível que está relatada ali no livro de Esdras, do capítulo 4 até o capítulo 6. Zacarias foi a Zorobabel, líder da obra, com uma mensagem de encorajamento. O que Deus quis dizer em Zacarias capítulo 4, verso 6? A conclusão de um projeto de construção pode ser afetada pelo Espírito Santo? O que isso nos ensina sobre a relação entre o Espírito Santo e o que fazemos rotineiramente? Vamos ler então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, Zacarias capítulo 4, verso 6. Onde está escrito assim: prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Vejam só, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. E a lição vai comentar o seguinte: Deus não evitou a oposição à construção do templo, nem poupou Zorobabel do estresse de lidar com isso. O Senhor nem sempre nos protegerá da oposição, mas, quando ela surgir, Deus pode usá-la como crisol a fim de nos ensinar a depender dele. Vejam só, meus queridos irmãos e queridas irmãs, como as pessoas daquela época tinham que depender de Deus, passando por uma situação tão difícil, não é, de oposição para a reconstrução ali da cidade de Jerusalém e para a reconstrução do templo. No entanto, hoje nós também precisamos depender de Deus. E Deus não fez com que os inimigos desaparecessem, mas aquelas pessoas precisavam depender de Deus. Assim como hoje nós precisamos depender de Deus também, não é? E a lição vai finalizar com algumas perguntas. Quando o estresse chega, qual é a sua reação? Comer? Ver TV? Orar? Submeter-se a Deus?
o que sua resposta diz sobre aquilo que você precisa aprender ou mudar? E aí, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, quando as dificuldades da vida chegam, qual tem sido a nossa resposta? Será que temos ido até Deus? Ou será que temos buscado colocar substitutos para Ele para resolver os nossos problemas? Nós possamos refletir sobre isso. Um grande abraço e agora nós vamos para os textos do Espírito de Profecia.